É uma parábola. A parábola do rico e de Lázaro. Esta parábola tem alguns poucos personagens, mas é uma parábola extremamente impactante e significativa no cenário das nossas vidas. E é interessante, agora estou aqui a pensar, que eu acho que tem muito a ver com a lei do uso. Que nós abrimos aqui, foram testemunhas, abrimos por acaso aqui, não é? Vejamos lá. Começa no versículo 19 do capítulo 16 da narração de Lucas, no Novo Testamento, ok? E Jesus conta: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente, ou seja, vivia em extrema abundância do bom e do melhor, ele com ele, ok? E um pobre, segundo personagem principal dessa história, temos um rico, portanto que a parábola é do rico e Lázaro, então até já sabemos. Interessante é que o rico não tem nome, mas o pobre tem. O pobre é Lázaro. E um pobre de nome Lázaro, coberto de chagas, feridas, né? Estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico, ou seja, do que lhe sobrava, do que iria para o lixo. Mas ele estava perto da mesa do rico? Não, ele estava no portão. Não permitiam que ele entrasse na casa do rico e lá fosse pedir as sobras. Ele ficava no portão esperando que alguém lhe oferecesse as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Tem um santo, não é? Na Igreja Católica, São Lázaro, que é exatamente este personagem dessa parábola. Então, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, vamos combinar que é uma pessoa muito sofrida, não é? Muito sofrida, porque além da fome, ele tinha feridas pelo corpo. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha, Jesus está contando esta parábola para quem? Para os judeus. Abraão é o patriarca da nação judaica, não é? O pai Abraão. E ele, por ter vivido uma vida de sofrimentos, foi levado pelos anjos, isso é Jesus contando, para o seio, ou seja, para junto do pai Abraão, da nação. E então o que se deu? Morreu também o rico e foi sepultado. É interessante que ele não diz que o pobre foi sepultado. Não é interessante isso? O pobre morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, ele não acompanhou o corpo em momento nenhum. O corpo foi devolvido à natureza. Então, ele, ao desencarnar, imediatamente o espírito foi levado ao seio de Abraão. Mas e o rico? O rico não. O rico foi enterrado. E para onde vai o corpo enterrado? Vai para baixo do chão, não vai? Já a palavra deixa muito claro. Sepultado, não foi enterrado, perdão. A palavra não é enterrado, é sepultado. De qualquer forma, dá a entender que o rico não foi o corpo do rico. Ele não diz assim, morreu também o rico e seu corpo foi sepultado. Ele diz, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, olha lá, ele subiu para algum lugar? Não, ele foi para aquele lugar onde Jesus sempre diz que há pranto e ranger de dentes. É o local daqueles que afrontaram as leis de Deus. No Hades, o Hades fica onde? Fica nas regiões baixíssimas, não é? Digamos assim, perdão, baixíssimas, o Hades.
regiões de sofrimento dos espíritos sofredores, mas não aqueles sofredores que sofreram em vida. Exatamente aqueles que fizeram péssimas escolhas, e aí, então, tem a lei de causa e efeito. Escolheram, como aquela, né? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, fizeram o que quiseram, como aqui o nosso rico da parábola, e depois tem que arcar com as consequências. E como consequência, ele viveu abundantemente, mas o que ele fez com tudo que ele poderia... Olha, nem estamos, porque nós sabemos que muitas pessoas têm muito, e Jesus fala isso naquela passagem da mulher do óbolo da viúva, não é? Enquanto vem o rico, joga muitas moedas no gasofilácio, que era de metal, para que as moedas fizessem barulho e chamassem a atenção das pessoas presentes ali no templo, na sinagoga. Veio a viúva e deu 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, 2 moedinhas, que jogadas no gasofilácio não deviam nem ter feito barulho. 2 pequenas moedinhas, os menores valores que haviam. E Jesus diz que ela tinha dado muito mais do que o rico, porque o rico deu do que lhe sobrava, e ela deu tudo que ela tinha. Isso faz lembrar muito lei de uso, não faz? Interessantíssimo. Quando abri essa lei do uso, eu pensei, mas o que isso tem a ver com o assunto? Olha só, eles sabem muito mais que nós, sem dúvida nenhuma. Bom, e então, lá no Hades, para onde vão aqueles que estão simplesmente fazendo a colheita das suas escolhas, porque quem é que leva alguém para o Hades? A própria pessoa. As escolhas da pessoa é que levam alguém ou para o Hades ou para as regiões mais altas. Esse homem estava faminto, estava ferido, o nosso Lázaro. Tem muitas pessoas que cometem crimes nessa condição, para poder, e justificam, não, eu precisava comer, não, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Mas ele não. Ele não cometeu nenhuma violência, levado pela sua carência. Ele ficou no portão. Ele, a sua fome e os cães. O rico, então, lá onde Jesus dizia, as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Aqui, este Hades tem a ver com a mitologia, não é? Com aqueles locais descritos pelos gregos, aonde, inclusive, o próprio deus grego se chamava Hades, não é? Então, ele cuidava daquele local, e ali ele cuidava, era diferente do inferno católico. Esse inferno aqui, que Jesus, até porque isso é séculos antes do inferno católico, não é? Mas já havia o inferno grego. Então, há uma referência aqui, e nós podemos acompanhar no projeto 15 Minutos do Céu e Inferno, que explica direitinho como é esse inferno grego. Que o deus grego, ele não maltratava ninguém, ele estava simplesmente cuidando do lugar, e cuidava daqueles que estavam naquele lugar. Não maltratava, não era de tortura, não tinha tortura nenhuma, não tinha caldeirão para cozinhar ninguém. Era um lugar de sofrimento. As pessoas que iam para lá eram como este rico. Elas levavam o seu sofrimento, que era simplesmente a consequência do seu mal feito. E nós vamos ver aqui essa dor do rico em se ver naquele local, talvez sem se dar conta de que todo o mau uso que ele fez do que lhe foi emprestado por Deus, o nível de consequência negativa que teria para ele. Ele fica realmente ali impactado, vamos dizer, vamos acompanhar assim a narração do que se dá nesse encontro do rico no Hades e de Lázaro no seio de Abraão, lá em cima. Então, o rico estava lá no Hades, e aí ele olhou para cima, levantando os olhos lá em cima, porque lembramos que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. Isso é numa instância bem superior. E o que ele viu quando ele levantou
os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, ou seja, junto a ele. O rico, então, chamando Abraão, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Jesus, quando fala sobre o fogo, essa simbologia do fogo, o fogo não é o que queima, o fogo é o que purifica. É o fogo purificador. Mas ele purifica através da dor moral. Essas chamas são essa dor intensa, porque não há dor pior do que a dor moral. Não existe comparação com nenhuma dor física e uma terrível dor moral. E essas chamas são a representação dessa dor moral do rico. Então ele pede a pai Abraão que Lázaro venha até ele, molhe a ponta dos dedos na água para que ele possa ter um pouco de alívio para o seu sofrimento. No versículo 25, diz Lucas, disse Abraão, não, é Jesus contando, perdão. Disse Abraão, filho, lembra-te das coisas boas tuas durante a tua vida. E Lázaro, do mesmo modo, as coisas mais. Ou seja, ele estava pedindo para que os dois espíritos se lembrassem de que estavam onde estavam, não por uma razão aleatória. Estavam onde estavam porque havia uma história que justificava que um estivesse num local e o outro no outro. Então ele pede para que os dois lembrem. Lembra-te das tuas coisas boas durante a tua vida. As coisas boas do rico foram totalmente o quê? Materiais. As coisas boas do rico foram absolutamente materiais. E as coisas materiais levamos para a vida espiritual? Não, fica tudo aqui. E Lázaro, do mesmo modo, lembra as coisas más. Por quê? Porque ele sofreu muito na fome, na doença, no abandono, mas se manteve firme na fé de não violar as leis de Deus, porque estava vivendo grandes sofrimentos. Agora, Lázaro está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Um está aflito por quê? Porque não viveu a vida consoante as leis de Deus. E o outro? O outro está ali amparado porque agiu conforme as leis de Deus, mesmo diante de um enorme sofrimento. Ele está sendo consolado, Lázaro, e o rico está aflito. Tudo isso são consequências. Tudo o que fazemos na vida tem consequências. Versículo 26. Além disso tudo, foi estabelecido um grande foi estabelecido um grande abismo entre vós e nós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Esse abismo é vibratório. Não é? Vemos aí a doutrina espírita nos explicando. O abismo é vibratório. Versículo 27, disse, sendo assim, peço a ti, disse o rico, sendo assim, peço a ti, pai Abraão, que envies Lázaro para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe Lázaro, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Ora, se ele está pedindo isso, é porque ele sabe como se comportam os seus 5 irmãos. Muito provavelmente, como ele se comportava.
talvez ele estivesse pensando, se alguém tivesse me avisado antes, eu não estaria aqui. Será? Pois tem. Bom, já vimos isso. Versículo 29 diz Abraão: bom, a tua família, teus 5 irmãos, tem Moisés e os profetas. O que foi que Moisés trouxe para, podemos dizer, para o povo hebreu, mas muito mais amplamente para todos nós, não é? Ele trouxe o quê? Lá do Monte Sinai. A tábua com os 10 mandamentos. Ele trouxe a primeira revelação das leis de Deus. Já estavam entre eles na hora que o rico estava encarnado? Já. Se ele seguisse os 10 mandamentos, só os 10 mandamentos, ele estaria onde ele está? Não, não estaria. Até porque os 10 mandamentos são extremamente simples. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É só não fazer. E qual é o resumo de toda a lei e os profetas que Jesus disse? Que Jesus nos disse que é a máxima. Resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso é de um resumo, mas que serve de um parâmetro, de uma linha a traçar um caminho seguro para nós estarmos como Lázaro. Então, ele pede como se nada eles tivessem para se guiar. Eles já tinham no que se guiar. Imaginemos que hoje temos no mundo muitas pessoas que fazem coisas más. Se os espíritos começassem a aparecer para essas pessoas, dizendo, olha, cuidado, hein? Porque eu estou no lugar, não sei o quê, eu fiz o que você está fazendo, não faça não, que você vai sofrer. Essas pessoas iam parar de fazer o que estão fazendo. É muito fácil quando nós estamos encarnados e nos chega um sonho com um aviso, ou nos chega uma ideia muito clara, uma advertência, ou que seja, vamos dizer até que seja uma visão. E a pessoa não se interessa por aquilo, ainda está refratária, endurecida aquilo. Bom, o sonho é fácil dizer, tive um sonho maluco. Já ouviram isso? Tive um sonho maluco, alguém me dizia uma coisa, mas imagina, ainda dizia que era meu isso, meu aquilo. Eu, hein? Ou então diz, olha, uma coisa interessante, eu sonhei com fulano me dizendo isso. No terceiro dia já esqueceu o sonho. Ou recebeu uma intuição muito forte, mas vem logo o quê? As coisas do mundo e nos distraem disso. Ou ainda, tive uma visão. Nossa, eu tive uma visão. Isso parecia, sabe o que? Uma alucinação. Quando não me interessa, quando aquilo está no contrário do que eu quero fazer, sei lá, eu acho que eu dormi demais, ou acho que eu dormi muito pouco. Gente, olha só, eu tive uma visão, eu vi uma pessoa me dizendo uma coisa. Cruz credo. Seria difícil isso acontecer? E aí o que vai dizer Abraão ao rico que está pedindo a ele que mande Lázaro avisar os irmãos para que eles também não vão para este lugar de tormentos, para aquele lugar de tormentos onde ele estava. E Abraão então diz ao rico, ao ex-rico, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Eles estão lá, eles têm tudo que eles precisam. E o rico diz então, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. E no versículo 31, Abraão responde ao espírito que estava colhendo as consequências das suas más escolhas no ar, diz o seguinte, se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos, não serão convencidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de um espírito falando sobre o interesse. O interesse é tenaz. Nossos interesses na materialidade. Dificilmente a pessoa se mostra sensível quando ela está disposta a ir neste caminho.
simplesmente por um conselho, seja de encarnado, de desencarnado, de mãe, de pai, de filho. A melhor forma de despertar ainda é o quê? A dor.